tema da minha mensagem é esse, uma mensagem para os dias de hoje. Há 15 dias eu comecei, estou com vontade de trazer algumas meditações, algumas ministrações sobre o livro de Atos, e aí eu falei há 15 dias em Atos capítulo 1, vou fazer um resumo aqui, mas eu quero falar hoje sobre uma mensagem para os nossos dias, Atos 2, de 14 a 24. Como a gente já orou, vamos ler o texto? Você pode procurar aí na sua Bíblia física, pode abrir aí no seu smartphone, você pode acompanhar a gente aqui no vídeo também, Sofia vai colocar para a gente. O importante, se você ligar aí o seu smartphone, é você ficar conectado só com Jesus, tá bom? Ele não vai falar com você pelo Instagram agora, possivelmente, nem pelo WhatsApp. Atos capítulo 2, 14 a 24. Daqui a pouco eu explico o contexto aqui também, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem aí? Não está alto aí para vocês, não? A gente está com o Guga ali atrás, faz um sinal aí, Guga, ali na mesa. O Guga está ajudando a gente alguns domingos aí com o som. Estou sentindo assim a minha voz assim um pouco poderosa, parecido com a do Joel, assim, do Cláudio. Estou estranhando, né? Vamos lá. Atos capítulo 2, 14 a 24. O texto diz assim: Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: Homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E aí ele traz uma parte dessa profecia. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 22. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Até aí, amém. Que texto maravilhoso esse. Há 15 dias, como eu disse, a gente falou sobre uma igreja em movimento. Não sei se vocês lembram. Se você não esteve aqui, tem essa mensagem lá no nosso canal do YouTube. Acho que vale a pena você ouvir, caso você não tenha ouvido. A gente falou sobre uma igreja em movimento no poder do Espírito Santo. Uma igreja que colocava os ensinamentos de Jesus em prática. E isso acontece, não é? Aconteceu nessa igreja quando aqueles discípulos de Jesus saíam por todos os lugares pregando o evangelho. Essa era a missão deles, deixada por Jesus, no intuito de fazer novos discípulos para Cristo. Então, a maneira como a igreja faz isso, não é? Fazer novos discípulos com Cristo, tem menos a ver com aquilo que nós demonstramos e tem a ver com tudo aquilo que nós anunciamos a respeito de Jesus.
Então, quando a gente olha para a vida dos discípulos, a gente percebe isso. No decorrer dessa ida, do cumprimento da missão, ao anunciar o evangelho, na perspectiva de fazer novos discípulos de Jesus, isso tinha pouco a ver com aquilo que eles demonstravam no dia a dia, tem sua importância, mas tudo a ver com aquela mensagem do evangelho que eles anunciavam. Por que eu faço essa afirmação? Porque eu conheço, talvez você conheça, pessoas que não professam a fé em Jesus e que aparentemente possuem uma vida correta. Essas pessoas praticam boas obras, fazem tudo corretamente, e essas pessoas até dizem que por esse motivo não precisam de Jesus. Eu conheci um senhor assim, fui num grupo de crescimento de adolescentes, estava conversando com o pai, que não professava fé em Jesus, e quando eu falei de Jesus para ele, ele falou assim, não, eu estou bem, eu não preciso de igreja, eu não preciso de Jesus, eu sou trabalhador, vivi a vida honesta, eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, isso, aquilo, não preciso de Jesus. Depois eu descobri que há anos ele dormia em cama separada da sua esposa, eles eram separados ali no leito. As pessoas pensam assim. Então, algumas pessoas vivem essa vida, a gente poderia dizer, com uma moral ilibada, né? Um estilo de vida correto, mas isso vai além. Não é? A obra de Jesus exige que os seus discípulos falem dele, anunciem Jesus e façam novos discípulos para ele. Quando a gente vem aqui para Atos capítulo 2, nós vamos ver que o Espírito Santo então vem sobre os discípulos numa sala. Jesus tinha ordenado para que os discípulos ficassem em Jerusalém depois da sua ressurreição e esperando que o Espírito Santo viesse sobre a vida deles, dando poder para que eles testemunhassem a respeito dele, Jesus Cristo. E é isso que acontece nesse contexto aqui. Existe um pano de fundo aqui nesse texto que nós lemos. O Espírito Santo veio sobre os discípulos, eles foram cheios do Espírito, eles começaram a falar em outros idiomas daquelas pessoas, dos povos, das pessoas que estavam em Jerusalém por conta da festa de Pentecostes. Havia ali gente da Mesopotâmia, da Capadócia, da Frígia, da Líbia, de Roma, cretas e árabes. E os crentes começaram a falar na língua dessas pessoas, dessas nações. E aí tem essa citação no texto. Essas pessoas estão o quê? Elas estão bêbados? O que está acontecendo com essas pessoas? E aí, irmãos, Atos capítulo 2, um pouquinho antes do texto que nós lemos, que antecede essa mensagem do apóstolo Pedro, olha o que o texto diz. Todos, aquelas pessoas que ouviram, não é? Os discípulos ali naquela sala, o texto diz, todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão bêbados. Então, irmãos, os discípulos que estavam ali no cenáculo, vivendo aquela experiência da promessa do Espírito Santo, e eles estavam ali, certamente eles eram conhecidos por aquelas pessoas em Jerusalém. Olha lá aquelas pessoas, olha lá aqueles discípulos do mestre que foi crucificado, eles não entendiam o que estava acontecendo com aquelas pessoas. O que será que isso quer dizer? Então, quando a gente se depara com esse texto aqui que nós lemos, acabamos de ler, de Atos capítulo 2, a partir do versículo 14, Pedro aqui oferece uma resposta a essas pessoas, por meio dessa mensagem, em face de tudo aquilo que aconteceria do surgimento da igreja, não é? A partir desse momento. Então, irmãos, rapidamente, eu queria extrair do texto duas respostas de Pedro a partir da sua mensagem. E a primeira resposta, põe aí, Sofia, por favor, enfatiza justamente o cumprimento de uma promessa, essa, que Jesus fez aos seus discípulos, que eles deveriam ficar em Jerusalém, e que o Espírito Santo viria sobre eles. Então, no versículo 14 que nós lemos, a gente vai perceber que
quando o apóstolo Pedro começa a discorrer, começa a trazer esse primeiro sermão, né? A primeira mensagem poderosa, cheia do poder do Espírito Santo, a gente vai ver que ele fala àquela multidão e as pessoas que estão por ali em Jerusalém, não para confrontar os céticos, as pessoas que não estavam acreditando, não estavam entendendo naquilo que estava acontecendo, mas ele queria, e ele fez isso a partir desse momento, ele começa então a enfatizar profecias que apontavam para aquele dia. E aí eu quero reler com você o versículo 16 ao versículo 18. Pedro então recupera a profecia de Joel, que está lá em Joel capítulo 2, versículo 28. Ele recupera e traz aquela mensagem para o povo que conhecia justamente esse trecho. E ele diz assim: mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Certamente eles param para ouvir. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então, nessa profecia, irmãos, de Joel, ele aponta para a vida de Jesus. Joel está apontando para a morte de Jesus, para a ressurreição de Jesus e, por último, para o derramar do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos. Então, Pedro traz essa promessa vinda lá do Antigo Testamento, sendo cumprido naqueles dias, através então da promessa de Jesus sendo realizada na vida dos seus discípulos. Irmãos, eu queria dizer para você que no cenáculo, antes de Jesus sair para o Getsêmani, ele fala a respeito dessa mesma promessa. João capítulo 16, versículo 7. Quando Jesus estava ali no cenáculo, não é? Antes de ir para o Getsêmani, o texto diz assim: afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Olha o que Jesus diz: se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Então, é o próprio Jesus que envia o Espírito Santo para fortalecer, para dar poder àqueles homens que estavam há 10 dias depois que Jesus sobe aos céus, em Jerusalém, esperando aquele momento. Então, irmãos, essa promessa, a promessa do Espírito, derramado sobre os discípulos, é a prova de que Jesus, sim, ele ressuscitou, está à direita de Deus. É o fato do Espírito Santo ter vindo, a promessa ter sido cumprida, traz a certeza para as pessoas ali, para nós nos dias de hoje, que de fato Jesus ressuscitou, está à direita do Pai. Amém? João capítulo 16, versículo 13, Jesus diz ainda: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. E no capítulo 14 de João, versículo 6, Jesus mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, irmãos, a resposta de Pedro, olha que interessante, não tinha a ver com a experiência em Pentecostes. A ênfase não são as línguas nos idiomas, não é a experiência sobrenatural, não é nem mesmo a experiência de Pedro. Porque quando ele começa a pregar, ele não fala de si mesmo, mas ele afirma tudo a respeito da palavra. E Pedro vai lá no Antigo Testamento, então traz aquela promessa para dizer para aquelas pessoas que aquilo que estava acontecendo é a própria palavra. Então, a morte de Jesus, a sua ressurreição, o fato dele ter subido aos céus, a vinda do Espírito Santo, não são coincidências. Tudo isso não aconteceu por acaso, mas eu vou dizer para você, tudo aconteceu como propósito de Deus em sua palavra.
Foi propósito de Deus que todas essas coisas acontecessem. E o apóstolo Pedro, nesse momento, ele está dizendo isso. Não tem a ver comigo. Não tem a ver com fatos sobrenaturais, mas tem a ver com o propósito de Deus. E isso leva a gente, então, para a segunda resposta do apóstolo Pedro, que eu quero compartilhar com você nessa noite. Vamos lá? A segunda resposta de Pedro, em sua mensagem, aponta para o propósito de Deus. E aí eu quero reler com você o versículo 21, da profecia de Joel. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, irmãos, o Pai entregou o seu único filho para morrer naquela cruz pelos pecadores, porque o homem não tinha condições de salvar a si mesmo. O propósito de Deus é a salvação. Então, só relembrando, quando a gente falou lá há 15 dias, quando a gente lê o Evangelho de Lucas, a gente vai ver que o Evangelho de Lucas vai apresentar para a gente a salvação por meio de Jesus. Lucas, no seu Evangelho, ele mostra a vida de Jesus e a salvação a partir de Jesus. Então, só lembrando, quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos o Evangelho sendo colocado em prática pelos discípulos. Com qual propósito? Alcançar pessoas, para que pessoas fossem salvas. Então, a mensagem anunciada aponta para a ressurreição de Jesus, para a salvação por meio dele, Jesus, e pela fé. Eu queria reler o versículo 23, diz assim: a este, Jesus, entregue, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retirado por ela. E o versículo 32 que nós não lemos, se você tiver com a sua Bíblia aberta, ou o seu smartphone ligado, vai à frente. Versículo 32 diz assim: Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Essa é a essência. O propósito de Deus foi que Jesus fosse morto pelos judeus, pelos religiosos, e que lá ao final, no terceiro dia, ele fosse ressuscitado. Isso não tem a ver somente com os homens, com os religiosos, com os homens maus. Isso tem a ver com o propósito de Deus para a humanidade. Deus cumpre o seu plano, Deus cumpre o seu propósito de salvação em Cristo Jesus. Por isso que a gente vai dizer, não foi uma coincidência, não foi um acidente. Jesus não morreu como um plano B de algo que não tenha dado certo, mas foi propósito de Deus. E o texto vai dizer, é plano determinado e a presciência de Deus. Jesus precisaria vir como veio, para se entregar naquela cruz, para que pecadores como eu e você fossem salvos. Então, irmãos, é propósito do Senhor. Versículo 23, conforme o plano determinado e a presciência de Deus. Em suma, o Pentecostes não teria acontecido se esses fatos todos, como o Cláudio acabou de colocar aqui, não tivessem acontecido. Então, irmãos, a segunda resposta a essa pergunta, o que será que isso quer dizer? É sim, homens ignorantes, iletrados, simples, pescadores, comuns, falhos, cheios do Espírito Santo, testemunhando a respeito da cruz, da ressurreição e da salvação em Jesus. E quando a gente olha para isso, a gente vê que é muito mais do que a gente contar a nossa experiência. Como Pedro diz lá na
Primeira carta de Pedro, capítulo 3, pode ser que em algum momento alguém nos pergunte a respeito da razão da nossa fé. E aí a gente vai precisar contar essa história, a história de Jesus. E aí, Sofia, coloca para mim, tem uma frase do Timothy Keller, olha que interessante. A pregação deve ser centrada em Cristo, não é em nós. Não na nossa experiência, mas em Cristo, exaltando sua pessoa, sua obra redentora e sua glória, para que os corações sejam transformados e as vidas sejam dedicadas ao serviço dele. Somente assim, a pregação cumpre seu propósito de conduzir as pessoas a uma verdadeira experiência de fé e comunhão com Deus. Ou seja, a mensagem não tem a ver com a gente, tem a ver com Jesus. Amém? E eu queria fazer 2 aplicações para a gente terminar. Primeira, a mensagem para os nossos dias continua a mesma. Cristo. Cristo é a mensagem a ser pregada por mim e por você nesses dias. E de manhã eu fiquei muito constrangido ainda. Porque às vezes a gente acha que está fazendo muito. E quando a gente olha ao nosso lado, a gente percebe que sim, ainda fazemos pouco. Para anunciar essa mensagem para os dias de hoje, que as pessoas precisam tanto, a gente ainda precisa abrir mão de muitas coisas. A gente precisa anunciar essa mensagem. Não através das nossas experiências. Interessante, se você não veio na IBD, surgiu uma oportunidade, pastor Edivaldo, missionário, pastor presbiteriano, veio da Itália, trouxe uma palavra muito abençoadora. E uma das coisas que ele disse é que lá na Itália, diante dos ateus, dos céticos religiosos, ele não fala de si mesmo. Lembram disso? Ele fala de Jesus. E é interessante que ali quando a igreja nascia, naquela confusão toda em Jerusalém, Pedro fala a respeito da obra, da vida e da obra de Jesus. Mas quando ele chega no finalzinho do seu ministério, quando ele já está velhinho, já está contemplando o fim da sua carreira, segundo a epístola de Pedro, capítulo 1:16, ele vai dizer assim: por que não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas? Não, ele anuncia na própria palavra. E ele continua: mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Essa é ainda a mensagem que eu e você precisamos pregar nesses dias. Cristo. Cristo é tudo para todas as pessoas. O fato das profecias terem cumprido em Cristo, dos discípulos terem sido testemunhas poderosas, oculares, sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, e Jesus apareceu a cerca de 500 pessoas enquanto estava ressurreto. E no poder do Espírito Santo, os discípulos pregaram a respeito de Cristo. Essa é a mensagem. E por último, a última aplicação, o propósito de Deus para os nossos dias continua o mesmo. Salvação. Não mudou. Eu queria dizer para você que a mensagem central do Evangelho é a cruz de Cristo. É a cruz que garante o perdão dos nossos pecados e a esperança da vida eterna.
Mensagem de púlpito. Sem a cruz, sem Cristo, falta tudo. A mensagem central do Evangelho é essa: a morte de Jesus. Não por um acidente, mas por propósito de Deus e consciência de Deus para que o homem fosse salvo. É parte do propósito de Deus salvar pessoas. E Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho para morrer na cruz. Deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso que o Espírito Santo causou em mim, em você, é isso que tantas pessoas precisam nos dias de hoje. E é propósito de Deus alcançar pessoas através de mim e de você. Nosso testemunho vale alguma coisa. Pode atrair pessoas a nós perguntando: o que há com você? Porque você é diferente. Porque o seu olhar é diferente, a sua fala é diferente, a sua maneira de comunicar é diferente. Por que você mudou? Na sequência, resta a mim e a você contar para essas pessoas qual é o propósito de Deus para a vida delas através de Jesus. E isso se chama salvação. Jesus veio para morrer na cruz, para salvar pecadores, assim como cada um de nós. Versículo 21, para terminar: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E se nós somos de fato presbiterianos, nós sabemos, nós temos certeza que lá fora, nesse exato momento, encontram-se os eleitos do Senhor. Basta que eles ouçam a mensagem do Evangelho, possivelmente através de nós, que o Espírito Santo faça uma obra nesses corações, para que eles venham a Cristo. E eu queria terminar com duas afirmações. Nós só temos uma mensagem para comunicar, e a mais importante nesses dias: Cristo. E a gente tem o maior propósito para se viver nesse tempo, que é alcançar as pessoas com salvação através de Jesus, para que elas sejam discípulos e discípulas de Cristo. Essa é a grande mensagem dos dias de hoje. Amém?